Vamos falar então da inflação brasileira, que também, olha, surpreendeu e surpreendeu muito, muito. Mas também não é surpresa para a gente aqui, né? Eu comentei aqui e venho acompanhando esse ciclo de alta do IPCA no Brasil desde aquele fundo que aconteceu em junho. Tivemos ali um fundo, a gente pode ver aí, ó, peguei no Globo, a gente consegue ver aqui, ó, uma deflação de 0,08% no mês de junho. Aí, em julho, a inflação já subiu 0,12. Até aí, era a inflação benigna, né? Que eu ouvi os economistas falando. Nossa, inflação benigna, que porra é essa? Aí subiu para 0,23, dobrou de julho para agosto. Inflação benigna. Aí foi para 0,26, subiu um pouquinho, né? Quando veio a queda de outubro, saiu de 0,26 para 0,24, tá vendo? A inflação não era um problema. A inflação veio acima, mas já estava estabilizando de novo. E eu alertava aqui, olha, muito longe disso, ela vai continuar subindo e vai continuar surpreendendo o mercado. Vimos 0,28 em novembro e olha só, 0,56% no mês de dezembro. Dobrou de um mês para o outro, muito acima do que o mercado estava esperando aqui no Brasil. As apostas também para que o corte de juros continue até março, a partir do mês de março, né, já que há uma promessa aí de que janeiro e fevereiro vamos ter cortes na mesma magnitude, é o que o Banco Central está falando, aí de 50 pontos. Lá em março o mercado já fica duvidoso. Ué, peraí, essa inflação aqui surpreendeu. Ela está voltando em V, cara. Ela teve uma queda em V e está voltando em V. É novidade para quem acha, né, que a inflação é alta de preços ou que a inflação se dá por causa do consumo, porque as pessoas estão consumindo mais, é por isso que o preço está subindo. Não. A inflação é o aumento da base monetária. Então, o déficit que o PT está gerando este ano, que gerou em 2023 quase 200 bilhões aí de déficit, vai entrar na economia como inflação. Todo o gasto do governo que não gera novas taxas, né, que o governo não consegue pagar, todo o rombo vira inflação. Então, essa taxa da inflação ela vai entrando na economia aos poucos. E ela continua entrando na economia e vai continuar entrando. Todos os gastos de 2023 vão entrar em 2024. E os gastos desse ano de 2024, porque fatalmente vamos ter um novo rombo esse ano, né? Porque a economia vai começar a produzir menos, o governo vai ter dificuldade de arrecadar, mas vai continuar gastando. Então, com a arrecadação menor, com a economia freando e com os gastos se mantendo, vamos ter um novo rombo que vai refletir lá em 2025 e assim vai gerando múltiplos, né? A gente não vai ter uma parada nessa escalada até que o governo acerte as contas e pare de gastar. E ainda assim, para ajudar nesse momento que a inflação está subindo, o Banco Central aqui, por pressão política, por pressão do mercado financeiro também, eu alertei isso aqui, que o mercado financeiro e, claro, a política é compreensível porque todo governante quer juros baixos para manter essa situação artificial que a economia está crescendo, né? Mas o mercado financeiro pedir por mais inflação é muita burrice. O mercado financeiro quer turbinar a bolsa de valores com juros mais baixos. Por isso que é tão atraente, né? Quer tirar o dinheiro da renda fixa para que o dinheiro migre para ativos que geram mais dinheiro para o mercado, né? Gera taxas, corretagem, comissões, né? Então, esse dinheiro migrando para outros ativos e que sobem e que gera também uma comissão muito maior, né? Uma taxa de administração maior, inclusive com taxa de performance, isso agrada o mercado. Isso é claro, é perfeito, todo mundo quer isso, eu não estou torcendo contra esse movimento, mas isso tem que acontecer com o próprio mercado, não com ajuda e interferência de bancos centrais e nem com gastos do Estado, porque isso sempre tem uma conta a pagar. Então, vamos ter o pobre mais pobre, né, o que estamos vendo aqui, o pobre está ficando cada vez mais pobre. Todos os grupos pesquisados pelo IBGE tiveram alta no mês. O destaque foi o grupo de alimentação e bebidas, a maior variação, 1,1%, a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. Olha só o que está acontecendo.
e nem tivemos uma forte alta do combustível, né? A gente ainda tem a Petrobras segurando o preço do combustível aqui e lá fora também, né? A gente não tem uma forte alta do petróleo no mês de dezembro. O que aconteceu de fato é que isso aqui é inflação. Não foi um setor, um segmento que subiu porque, de repente, a alimentação subiu porque teve um problema climático, aí os vegetais ficaram mais caros, ou teve um problema de abastecimento e aí a gasolina subiu. Não foi isso que aconteceu. Aconteceu que todos os grupos pesquisados pelo IBGE tiveram alta no mês. Isso é inflação. Inflação é quando a gente vê uma alta de preços generalizada. É por isso que os gastos vão gerar mais impacto, mas isso não é novidade para você que está aqui na Liga Lion. Você já vem sendo avisado disso há bastante tempo. Eu vou contar louros aqui, né? Vou jogar confete, porque eu venho falando sobre isso desde antes do primeiro corte de juros. Eu narrei aqui para você, na temporada passada, o que aconteceria desde do que levaria os bancos centrais a começar a redução de juros e como isso impactaria em mais inflação, inclusive com os gastos do governo. Então a gente tem que ficar sempre de olho nos gastos, nos déficits que os governos fazem pelo mundo e também pela política do Banco Central. Essa jogada aí de cortar juros do Banco Central aqui foi um tiro no pé. Era muito cedo, principalmente quando já se sabia que teríamos um baita rombo fiscal esse ano de 2023. Era preciso esperar, mas a pressão da mídia, a pressão política, e até porque temos aí um cargo político, né, que o presidente Campos Neto vai sair no final do ano, temos uma indicação nova do governo que vai ter alguém mais aliado ao governo, que vai, de repente, continuar cortando juros numa pressão inflacionária que pode piorar o problema para 2025. Então, olha só o cenário que temos aqui para o Brasil. Podemos ter um presidente de Banco Central que vai continuar cortando juros mesmo com a inflação subindo, e um governo que acredita que são gastos, que é pelo Estado que você traz crescimento econômico, que vai gerar cada vez mais gastos, que vai, para isso, ter que tentar arrecadar desesperadamente mais impostos, 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 atrapalhar o crescimento de empresas que vão deixar de contratar, vão deixar de investir em tecnologia, investir em pessoas e, claro, com todo esse risco no horizonte, com déficit fiscal também que traz o medo de investidor para o país, né? O investidor estrangeiro olha o país com outros olhos, isso acaba trazendo recessão econômica e com o Banco Central jogando a favor, a coisa pode ficar muito pior em 2025. Mas você está em 2024 ainda, estamos no começo do ano, e você sabe que, por pior que seja a inflação, os ricos ficam mais ricos com a inflação. E é esse o conhecimento que eu venho compartilhando aqui com você. Tenha esse pensamento dos ricos. Como você pode investir como os ricos? Investindo em ativos de valor. É preciso investir em ativos como o ouro, por exemplo, que se beneficiam em períodos de inflação. O ouro tende a subir ainda mais. Você pode investir em commodities agrícolas, você pode investir em petróleo, você pode investir em imóveis, ativos de valor que se beneficiam quando a moeda do governo perde valor. Não é comprando outras moedas fiduciárias, porque como você viu aqui no Lion Cash, se eu quiser me defender da queda do real, eu vou comprar dólar. Mas lá o governo está gastando pra caramba, é rombo atrás de rombo também. Você está comprando, em teoria, um mal pior. E olha que neste ano eu tenho essa previsão de que a situação americana vai levar a uma valorização do real, mesmo com esse déficit fiscal. Então, por esse lado, pode ser que não fique tão pior as coisas, porque os Estados Unidos estão em situação pior do que o Brasil nesse momento, com esse forte endividamento, sem conseguir controlar a inflação. Vai trocar uma crise financeira por uma inflação mais alta, isso vai impactar em quebra de força do dólar, né? Isso pode favorecer o Brasil, como vai favorecer outros países. E pode dar gás aí para o governo torrar ainda mais, né? E piorar a situação. Imagina se tivéssemos agora uma situação de controle de gastos, abrir a economia, permitir que as empresas pudessem investir
empregar pessoas, tirar a burocracia para criar novas vagas, aí as pessoas estariam vendo juros caindo de novo, pós-pandemia, o dólar recuando, a confiança ia aumentando pouco a pouco, e é através da iniciativa privada que você traz crescimento ao país. E isso geraria mais impostos para o governo ia conseguir arrecadar mais, ia conseguir criar aí subsídios para os mais necessitados. Mas não, eles querem arrancar a fórceps, a produção que a sociedade faz, né? Então tudo que o empresário pensa, ele tem que deixar uma boa parte para o governo. Pior não é o empresário, pior é o consumidor. Você compra um carro no Brasil, um carro zero, você deixa um para o Estado, outro para o banco, de juros que você paga. Então, olha só, né? E o juro só é alto desse tamanho porque o governo gasta pra caraca e o banco precisa. Já vamos continuar com o vídeo, mas deixa eu te falar que a inflação em 2024 vai continuar apertando não só o Brasil, como os Estados Unidos. E você pode se beneficiar desse momento inflacionário para fazer dinheiro. Como? Investindo no ouro. Para você que quer saber como investir no ouro, quer ter as minhas dicas e recomendações desse mercado, onde você pode investir não só no Brasil, como nos Estados Unidos, em contratos futuros, mineradoras, ouro físico, contratos futuros, ETFs. Então vai aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link para o meu e-book, O Ouro, o Rei dos Superativos. Você vai ter todo esse conteúdo por um preço super acessível. Aproveita essa oportunidade. Vamos que vamos, clica aqui embaixo e vamos agora continuar com o vídeo. Levar os juros para cima, porque o risco de emprestar dinheiro é muito alto num país que tem essa situação fiscal delicada, né? Se a situação fiscal estivesse equilibrada, os juros poderiam estar bem mais embaixo. Com a situação de endividamento do país controlada, os bancos iam conseguir emprestar mais fácil. E, claro, se você também diminuir a carga tributária em cima dos produtos, você ia conseguir consumir mais, ia ter mais qualidade de vida. Mas aqui no Brasil, um país com uma carga tributária gigantesca, dificilmente você vai conseguir comprar bons produtos sem pagar altas taxas, né? E a gente já está bem acostumado com isso aqui, infelizmente, infelizmente. O mais curioso é que quando foi divulgado o IPCA pela manhã, eu vi uma headline no Globo.com dizendo que os preços tinham subido 0,56% em dezembro, teve uma alta a inflação em 2023 fechou com alta de 4,62%, em linha com o esperado, dentro da previsão, né, do Conselho Monetário Nacional. Passando total pano para o governo, cara. Foi ridículo essa postura do Globo ali de colocar que a inflação veio o dobro do mês anterior e a mídia ali de massa colocou que, olha, tá tudo bem, ela está dentro do esperado. Inflação nunca é bom, mesmo que esteja dentro do esperado pelos burocratas do Estado. Nunca é bom. Ele prejudica até mesmo o jornalista, todo mundo, toda a sociedade. A inflação, como eu disse aqui, é a taxa dos maus gastos do governo, que não arrecada e que gasta acima do que arrecada, e isso impacta diretamente a sua vida. E a inflação ela é muito pior do que o imposto. Porque o imposto, por pior que seja, porque o imposto é roubo, você pelo menos sabe quanto vai pagar de imposto. Existe ali uma previsão do que você pode pagar. A taxa da inflação você não tem previsão nenhuma, ela chega cretina e sorrateiramente. Você está ali comprando no dia a dia e quando você vai ver aquilo que você compra semana sim, semana não, de repente teve um acréscimo de 20%, 30%. Plano de saúde, você vai renovar o plano de saúde, o negócio estourou para cima, aluguel e tudo, né? Alimentação, como foi esse mês. Então a inflação ela é muito pior e impacta muito mais as pessoas mais pobres, né? Esse é o pior lado da inflação num governo que se diz lutar pelos mais pobres, pelos mais necessitados, né? É o papo de todo governo socialista, que é o governo que mais gasta, né? São governos que têm essa postura de Estado grande, de um Estado engessado, que tem que ter o controle e a interferência do Estado para tudo, e isso cria ainda mais inflação. Quanto maior for a sua liberdade econômica, a sua liberdade de cidadão para comprar, para escolher, para produzir, para empreender, maior vai ser o crescimento desse país, né?
quanto maior a interferência do Estado, o Estado que acredita que é através dele que vai ter crescimento, pior vai ser a qualidade de vida. Então, quando você pega o ranking aí dos países com melhor qualidade de vida, você também vai ver que são países com maior liberdade econômica. Você pode colocar aí a Singapura, por exemplo, é um país que está sempre aí no top 3 do ranking, né? Um país que tem uma excelente qualidade de vida, por isso atrai muitos bilionários que vão para lá. Quem vai para lá se surpreende com a situação pública do país, né? Você não acha lixo na rua, os serviços públicos funcionam, e você vai olhar o índice de liberdade econômica, talvez seja o país com maior liberdade econômica no mundo. A liberdade de empreender, da troca voluntária entre indivíduos naquele país é enorme, e isso traz crescimento, né? E nem sempre foi assim, tá? Singapura, até uns 40 anos atrás, era um lugar muito ruim, com uma péssima qualidade de vida. Quando a população adotou, né, e o Estado adotou essa postura de livre mercado e menos interferência, por incrível que pareça para os socialistas, a coisa vingou e deu certo. É exatamente o que estamos tentando ver na Argentina agora, né? Que o Milei está tentando diminuir os braços do Estado, diminuindo impostos, diminuindo aí burocracia, tentando privatizar, para que o Estado seja menor, para que a sociedade consiga produzir mais e melhor, com menos burocracia, conseguindo empregar pessoas, gerar riqueza para o país. É isso que está sendo feito na Argentina, né? E tomara que aconteça para o bem dos argentinos. Enquanto não acontecia. Que bom que você chegou até aqui. Taca o like aí no vídeo, compartilha esse conteúdo com aquele seu amigo que você acha que precisa dessa informação. Se você quer ainda mais conteúdo em tempo real, eu convido você a participar da Liga Lion, a minha comunidade, a comunidade dos leões, para você ter esse conhecimento macro todos os dias na palma da sua mão e com isso fazer dinheiro neste ano de 2024. O link você encontra na descrição desse vídeo. Até a próxima. Tchau.